Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Neste momento eu venho trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Uma palavra que me chamou a atenção e eu creio que vai falar aos nossos corações, assim como falou comigo. É uma palavra de alerta. Existem dois tipos de deserto. O deserto onde o próprio Deus conduz, quando o próprio Deus envia, Ele cuida, Ele vai à frente. Como nós vemos quando o Senhor libertou o povo do Egito, que o Senhor levou o povo pelo deserto para provar o coração. E nessa passagem que eu gostaria que você refletisse, que está em 2 Reis, capítulo 3, nós vamos ver um outro tipo de deserto. Um deserto onde foi através, consequência, por escolhas, por decisões, sem estar na direção de Deus. Nessa passagem, em 2 Reis, capítulo 3, vai nos contar a respeito de um rei chamado Jorão, filho de Acabe, e a Bíblia relata que esse Jorão, ele não temia o Senhor, ele fazia coisas que não era, fazia coisas maus, coisas que não eram do agrado do Senhor. Após a morte do pai dele, Acabe, a Bíblia vai nos contar que os moabitas se rebelaram contra o rei de Israel, Jorão, e decidiram não pagar mais os tributos. A Bíblia vai dizer que esse rei Jorão convoca todo o povo de Israel, convoca Josafá para guerrear junto com ele, para ir à guerra junto com ele. E a Bíblia vai dizer que Josafá prontamente se alia a Jorão para ir de encontro contra os moabitas. E a Bíblia vai dizer que Josafá pergunta a Jorão: afinal, por onde iremos? Ele prontamente já estava tudo planejado. Ele disse: nós vamos pelo deserto de Edom, porque ele já havia feito também uma aliança com o rei de Edom, que também iria junto com eles para esta guerra. Ou seja, 3 reis iriam enfrentar os moabitas. Mas eu te pergunto, e trago uma reflexão para mim também. Onde nesta guerra você vê a direção de Deus? Em que momento Josafá fez uma aliança para ir a uma guerra prontamente com Jorão? E onde foi que tinha a direção de Deus? Pelo contrário, um único rei, Jorão, tinha tudo preparado, tudo planejado. Ele tinha tudo esquematizado por onde ia, quem iria com ele para essa guerra. Mas a Bíblia vai dizer que eles ficaram, esses 3 reis, com 3 exércitos, vagando no deserto. Por que ficaram vagando no deserto? Ficaram vagando no deserto porque eles não tinham direção. Eles não tinham a direção de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jorão já começa a acusar Deus por conta daquela consequência. Pronto, o Senhor nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos dos moabitas. Normalmente, na nossa vida, na nossa caminhada, muitas vezes fazemos aliança com quem não deveríamos fazer. Muitas das vezes tomamos frente de guerras onde não deveríamos tomar. Tomamos decisões e caminhos que em nenhum momento pedimos a direção de Deus. E depois ainda quer culpar Deus pelas consequências das próprias escolhas, das próprias atitudes. O Senhor nos alerta. Com quem nós temos feito alianças?
com quem nós temos tomado frente de situações, de causas, de guerras. Será que é da vontade de Deus? Será que antes de fazermos essa aliança, antes de tomarmos a decisão de certas coisas, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, que você está vivendo, eu não sei quais foram as propostas, eu não sei o que chegou até você. Mas eu quero te dizer uma coisa, como a serva, como filha de Deus, apresente a Deus primeiro. Pergunte ao Senhor se é da vontade dEle. Não importa quem quer que seja a pessoa que esteja te fazendo a proposta, não importa quem quer que seja que esteja te fazendo o convite, por melhor que seja, primeiro consulte a Deus. Senhor, é da tua vontade? Eu devo ir? Senhor, eu devo participar? Eu devo fazer? É da tua vontade? Porque aqui, Josafá, juntamente com o rei de Edom, juntamente com Jorão, estavam em um deserto, vagando há 7 dias. Precisou passar 7 dias vagando a ponto de morrer o gado. Os cavalos, o gado não tinham água, eles não tinham água para beber. O suprimento havia acabado porque Jorão tinha feito o planejamento segundo a vontade dele. Tinha tudo esquematizado segundo a vontade dele. E tudo que nós fazemos da nossa própria vontade, do nosso próprio querer, chega um momento que acaba. Chega um momento que a gente vê que não está dando certo. Chega um momento que a gente vê que não era bem assim. Mas eu quero te dizer, se você tomar uma decisão errada, se você fez uma escolha errada, se você fez uma aliança errada, eu quero te dizer que por mais que você esteja neste deserto, que não foi a vontade de Deus para você, ainda há esperança, ainda há solução. A Bíblia vai dizer no versículo 11 que Josafá, após 7 dias estar no deserto, ele sem ter mantimento, sem ter água, ele diz: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Por um momento ele se lembrou que precisava consultar o Senhor. Aqui a Bíblia vai nos representar o profeta Eliseu, porque representa nessa época a própria presença do Senhor, porque um profeta era a boca de Deus na terra, e eles consultavam o Senhor através do profeta. Mas hoje eu e você, nós temos acesso livre ao Pai. Então você pode entrar no seu secreto e consultar o Pai. Você pode pedir a direção do Senhor. Você pode se arrepender, você pode falar com o Senhor neste momento e dizer: Senhor, se eu tomei decisão errada, se eu fiz escolha errada de mim mesmo, se eu fiz algo pela emoção, se eu tomei uma atitude de mim mesmo, se eu fiz aliança com pessoas que eu não deveria fazer. Ó Pai, neste momento eu clamo a Ti, fale com o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia vai dizer que por Eliseu, ele nem olharia para Jorão. Porque um profeta de Deus, ele não faz aliança com qualquer pessoa. Ele não faz aliança por conta de bens. Ele não faz aliança, seja com o rei, seja com quem for, por conta de bens, por conta de presentes, pelo que quer que seja. O profeta Eliseu, ele foi bem claro. Se fosse pelo rei Jorão, ele nem apareceria, ele nem atenderia. Mas a Bíblia vai dizer que por conta de Josafá, ele se prontificou a se colocar em posição para assim ouvir a recomendação de Deus. Deus foi um Deus de misericórdia, teve compaixão e misericórdia daquele povo. Teve misericórdia de Josafá por estar envolvido naquela situação, que a Bíblia vai dizer que ele era um homem que tinha temor do Senhor. Então, muitas das vezes, nós temos temor do Senhor, nós somos servos do Senhor, mas muitas das vezes a gente se deixa levar e toma decisões erradas. Muitas das vezes fazemos escolhas erradas, estamos sujeitos a isso. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança.
E houve um escape da parte do Senhor. Deus é um Deus de misericórdia, que naquele momento disse a Eliseu o que era para eles fazer, começar a cavar covas naquele vale. Ainda há esperança nesse deserto, ainda há esperança nesse vale para aqueles que se arrependem, para aqueles que foram para um deserto, não segundo a vontade de Deus, mas pelas próprias decisões e escolhas. Então, neste momento, não culpe ao Senhor. Simplesmente ore. Fale com Deus, peça direção ao Senhor. Ainda há esperança nesse vale, ainda há esperança nesse deserto. Esse deserto que não foi o Senhor que enviou, que não foi o Senhor que causou essa situação, mas tem muitos desertos que são pelas nossas próprias escolhas e decisões, com quem nós fazemos alianças que muitas vezes não foi da vontade de Deus. Com guerras e batalhas que a gente tomou à frente por nós mesmos, sem antes consultar ao Senhor se deveríamos guerrear. Olha, nem sempre ser corajoso é tomar a frente de tudo. Muitas das vezes ser corajoso é muitas vezes recuar de certos campos de batalha, colocar o joelho no chão, pedir a direção de Deus. Muitas das vezes recuar também é ter sabedoria. Muitas das vezes recuar e esperar a resposta de Deus é ser corajoso. E quando nós fazemos isso, pode ter certeza que, se for a vontade de Deus, nos levantaremos cheios de poder do Senhor. E agora estaremos preparados para certos tipos de guerra. Deus, Ele precisa estar à nossa frente. O Senhor sempre precisa estar à nossa frente. O Senhor deu um escape. Nosso Deus, Ele dá escape. Basta tão somente que nós oremos, falemos com Ele, pedimos perdão e pedimos uma nova direção. A Bíblia vai dizer que, além do Senhor fazer com que surgisse água para eles beberem, para alimentar o gado e os animais, no versículo 18 vai dizer: mas isto é pouco aos olhos do Senhor, Ele também entregará os moabitas nas vossas mãos. Seria uma cena de destruição total. 3 reis iriam morrer juntamente com o exército, mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Eles estavam vagando há 7 dias. Mas Josafá se lembrou do Senhor. E o Senhor mudou a situação, mudou o quadro. O que seria destruição, o que seria morte, o nosso Deus transformou em vida. O Senhor transformou em vitória, em ensinamento e em renovo. Ainda há esperança. Deus te abençoe. Guarde essa palavra e medite.